Amados e queridos irmãos, estamos diante de uma palavra poderosa, né? Uma palavra aqui que nos mostra aí o poder do nosso Mestre, né? Quando Jesus ele veio a este mundo, ele veio com um propósito de salvar os pecadores. Jesus veio aqui com a missão do Pai de resgatar a humanidade que estava sobre o jugo do pecado, sobre o jugo da morte. Amados e queridos irmãos, Jesus, ele veio e sofreu amargamente em uma cruz por todos nós, por toda a humanidade. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, garantindo para todos nós o direito de vida eterna, de reinar com Ele lá nas mansões celestiais, de estar com Ele lá nas mansões celestiais. E quando paramos para analisar essa palavra aqui em Mateus capítulo 8, versículo 23 a seguir, percebemos aqui um grande prodígio realizado por Jesus. Amados e queridos, quando Jesus esteve aqui no seu ministério terreno, ele começou ali na Galileia, começou a pregar, começou a realizar alguns milagres ali naquela região. E muitas pessoas ficaram admiráveis com aquilo, com aquele grande poder, com a unção do Mestre, e eles começaram a seguir a Jesus. Jesus, por sinal, convoca alguns homens para serem seus discípulos, e assim foi seguindo ali o seu ministério. E quanto mais Jesus operava milagres, mais pessoas o procuravam, e a multidão só aumentava. A multidão só aumentava porque sabemos que a humanidade, principalmente no tempo atual, vejamos que sempre existem adversidades. Passamos por momentos bons e também passamos por momentos maus, por momentos de adversidades. A humanidade sofre um momento de pandemia, um momento em que a humanidade tem sofrido grandiosamente e clamam por busca de um milagre, clamam por Deus. Então, não era diferente, existiam algumas enfermidades da época, existiam algumas adversidades que aquela população sofria, e por isso eles eram motivados a procurar o Mestre. Eu não sei qual é a sua motivação para estar no culto hoje aqui à noite. Eu não sei o que te motivou a sair do seu lar em meio a essa crise toda que nós vivemos e estar aqui presente. Talvez muitos tenham medo de sair de casa, né? Talvez a gente vai contrair Covid-19 ali, ou talvez vai acontecer isso e aquilo. Mas na esperança de receber a resposta do Mestre, você aqui está presente. Na esperança de receber algo do Mestre, você se encontra aqui presente. O Mestre, além de realizar milagres, ele começava então o seu ministério ali, ele pregava para aquelas pessoas. Ele falava sobre um reino eterno. E ele preparou esse reino para todos. Você pode estar nesse reino, esse reino é eterno. Basta você confessá-lo como o único Salvador da sua vida. Amados e queridos, e durante o ministério ali, durante as pregações, durante os sermões, Jesus, ele como homem, veio aqui na terra como homem, ele cansou. Em um determinado momento, ele convida os seus discípulos para entrar em um barco.
Quando Jesus convida os seus discípulos para entrar no barco, ele tinha o objetivo de passar para o outro lado, né, do mar. Ele estava indo em direção a Gadara, né, Gadara, onde ele teve encontro com um homem lá que estava possesso. Mas o nosso objetivo é falar sobre o que ocorreu nesse trajeto. Ao entrar nesse barco com os seus discípulos, eles começaram a navegar. Já era tarde, já estava escurecendo. Eles começaram a navegar. Como eu disse, Jesus estava cansado da sua rotina, e ele foi até a polpa daquela embarcação, deitou e adormeceu e acabou dormindo, e seguiram viagem. Amados e queridos, eu tenho aqui como uma embarcação a nossa vida. A nossa vida tipifica uma embarcação. Todos estamos navegando no mar da vida. Mas a diferença é, você está com Jesus em seu barco, Jesus está na sua vida, Jesus está na sua embarcação. Porque pode ser que você está navegando nesse mar, mas talvez você não tenha a presença de Jesus na sua embarcação. Talvez o seu barco está à deriva, não tem um destino certo, mas aquele que tem Jesus em sua vida, que Jesus está presente em sua embarcação, esse sim tem uma direção certa, um alvo a ser alcançado, tem um trajeto já definido, que é a eternidade com Jesus Cristo, as mansões celestiais. Amados e queridos, aqueles homens estavam no barco junto com Jesus. Quando você está navegando, sobrevém, né, aquele momento de bonança, você está navegando, não tem nenhum vento contrário, o vento está a favor, tudo está bem, mas às vezes acontece o inesperado. Aquilo que ninguém se programou, aquilo que ninguém se preparou para isso, como a morte. Ninguém se prepara para a morte, né? Mas o servo de Deus sabe que o jeito de se preparar para esse momento é ter a certeza da vida eterna com Jesus, é ter a certeza que o seu nome está escrito lá no livro da vida. Mas o dia mau vem para todos. Não escolhe raça, nem tribo, nem status social. Ele vem para todos o dia mau. Vem para a embarcação que Jesus está e para a embarcação que Jesus não está. E sobreveio aquela tempestade, os ventos sopravam de tal maneira que o barco estava perto a naufragar, estava perto a afundar. E aqueles homens acostumados, né, com o alto mar, acostumados com aquele tipo de situação, eles já perceberam que a vida deles estava por um triz. E aí que entra, pessoal. Às vezes, sobrevém sobre as nossas vidas uma tempestade de grandes proporções, e às vezes nós nos questionamos e até questionamos a Deus, por que veio isso em minha vida? Porque somos provados. Por que veio isso na minha vida? Primeiramente, os homens ficaram ali, aqueles discípulos ficaram ali com medos, temendo a própria vida, pois a situação não era fácil, e o objetivo era incomodar o mestre. A única solução era se aproximar do mestre.
Às vezes, a situação vem em sua vida, porque você precisa se aproximar mais um pouquinho do Mestre. Você precisa se aproximar um pouquinho mais do Salvador da sua vida. Às vezes está tudo de bem, o vento está a favor, vem a tempestade do nada, você questiona, por quê, Senhor? Porque você precisa se aproximar do Mestre. Porque você precisa descer em oração, porque para se aproximar até o Mestre, eles deveriam descer. Então você precisa se aproximar, naquela situação eles precisam descer. Descer em oração, descer em busca, porque é somente Ele que poderia resolver. Até então eles não tinham certeza, eles somente se aproximaram do Mestre. E o Mestre falaram, por que vocês estão assim tementes, homens de pequena fé? Mas é típico do homem. Às vezes nós precisamos trabalhar isso, precisamos ter fé, precisamos acreditar no impossível, precisamos acreditar que Deus vai entrar na nossa causa. Por mais que difícil é a provação, por mais que a tempestade está bravia, o mar está bravio, precisamos acreditar que Deus vai mover, que Deus vai entrar em providência. Meu irmão, eu sou dizimista, eu sou um homem sincero, reto, eu sou temente a Deus. Em tudo, eu sou honesto. E sobreveio na minha vida tamanha tempestade. Por que isso, Senhor? Eu não sei se você está desse jeito, talvez você está passando por uma situação difícil. Quantos estão passando aí pela dor, né? De perder um ente querido. Eu não sei o que tem passado no seu lar. E às vezes você fala, Senhor, eu sou sincero, eu sou temente ao Senhor. Eu sou dizimista, eu sou reto. Por que, Senhor? Amados e queridos irmãos, talvez você se enquadra na história de Jó. Jó era desse jeito, esse mesmo relatório que eu fiz, Jó era sincero, íntegro. Jó, ele tinha riquezas e mais riquezas. Deus abençoou a vida de Jó de grandes proporções. Mas de repente Jó estava ali no seu lar, quando chega um servo trazendo uma notícia. Meu senhor, veio os sabeus, enquanto a gente estava arando a terra com os bois, veio os sabeus e a fio da espada matou todos os servos, levaram consigo os bois e as jumentas. Somente eu sobrei para contar a história. Aí talvez Jó, escutando isso, mas ele nem digeriu direito a notícia, veio outro servo e disse, Senhor, estava as ovelhas lá no pasto, enquanto desceu fogo do céu e consumiu todas as ovelhas e os servos que ali estavam trabalhando. Somente eu sobrei para contar a história. Jó nem digeriu essas duas notícias, chega outro servo. Meu senhor, aflito, né? Meu senhor, veio os caldeus e levaram todos os seus camelos e mataram todos os servos que ali cuidavam deles. Somente eu sobrei para contar a história. Pensa que acaba por aí? Chega outro, apavorado, atônito, e fala, Senhor, veio um vento
Os seus filhos estavam reunidos lá na residência do primogênito, do filho mais velho. Estava lá em um banquete. Sobreveio um vento dos 4 cantos, balançou todos os alicerces daquela casa. O teto veio abaixo, não sobrou nenhum vivo. Somente eu sobrei para contar a história. Sabe que o Jó falou? Jó falou assim. Na realidade, ele toma uma atitude, né? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça em sinal de luto, e lançou-se em terra e adorou a Deus. E ele disse assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Lava subdicando. Amados, em tudo devemos agradecer a Deus. Em tudo você deve clamar a Ele, bendizer o nome dEle, porque Ele é dono de tudo. Ele já realizou o maior milagre de todos os tempos, que foi libertar toda a humanidade do jugo do pecado e da morte. Em meio à adversidade, Jó, ele manteve a calma, mesmo em luto. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, prosseguiu. Mas Deus permitiu que Satanás tocasse na pele dele. Satanás estava furioso com a vida de Jó. Às vezes o mar está furioso, né? A fúria do mar é tamanha. A fúria do mar é grande às vezes. Do jeito que estava ali aqueles discípulos, né, na embarcação, a fúria é muito grande. A fúria de Satanás era muito grande sobre a vida de Jó. E Satanás falou para Deus: olha, ele não blasfemou contra ti porque a gente tocou nos bens materiais. Se tocar na pele dele ali, na vida dele, com certeza ele vai blasfemar. Sobre a permissão de Deus, Satanás tocou na pele de Jó. E ele foi ferido com uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Ele estava na cinza, irmãos. Usava cacos para coçar. E lá no capítulo 2 de Jó, versículo 9 e 10, diz assim: então sua mulher lhe disse, ainda retém a tua integridade? Blasfema de Deus e morre. 10. Mas ele lhe disse, como fala qualquer louca, assim falas tu. Recebestes de Deus o bem e não receberemos o mal? E em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. E em meio a todas as adversidades, em meio à fúria do mar, em meio à tempestade, Jó, ele sabia, lá no capítulo 19 de Jó, versículo 25, ele fala assim, em tudo isso, ele fala: pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida essa pele, então fora dessa carne verei a Deus. Quão maravilhoso é ter certeza
da sua salvação. Quão maravilhoso é ter certeza da salvação. Mesmo passando por tudo isso, ele tinha certeza. Ele vive, ele reina. E mesmo se eu for arrancado dessa carne, eu verei a Deus. Mas Deus ainda honra ele em vida, né? Lá no capítulo 42 de Jó, versículo 10, o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Talvez você está nessa situação, o mar está bravio, a fúria do inimigo contra a sua vida é grandiosa, mas você tem certeza, você tem convicção, que quem está em seu barco é dono de tudo, ele tem todo o poder na terra, no céu, ele tem todo o poder sobre todas as coisas, e por sim, ele tem o poder para realizar aquilo que almeja o seu coração. Talvez, irmãos, estamos no barco, a provação vem, a tempestade vem, para que temos uma experiência com Deus. Jó, ele teve uma experiência com Deus de tamanha proporção, ele havia perdido tudo, mas Deus devolveu a ele tudo em dobro. Aqueles discípulos naquele barco, talvez conheciam o mestre, né? Há pouco tempo. Talvez não tinham vivido uma experiência grandiosa. Alguns já tinham contemplado alguns milagres, Jesus realizado alguns milagres, alguns prodígios, mas talvez eles estavam querendo um algo maior. Talvez você clama a Deus pedindo uma experiência com Ele. Talvez você quer uma experiência com o Mestre. Foi cantado aqui, né? Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Às vezes, esse algo novo, para você vivenciar, passa por uma tempestade. E aí? Aqueles homens, então, tementes pelas suas vidas, Jesus falou: por que vocês não têm fé, né? Por que vocês têm pouca fé desse jeito? Jesus, então, levanta a sua voz e dá ordem, né? E os ventos e o mar logo se aquieta e logo se faz uma grande bonança. Talvez a provação venha para a gente conhecer o Deus a qual nós servimos. Porque lá no versículo 27, os homens começam a pronunciar da seguinte forma: eles estavam maravilhados e disseram consigo, entre si, né? Que homem é este? Que até a natureza, as leis da natureza, o vento, o mar, quando ele fala, tem que obedecer. Que homem é este? Talvez o mal que está tirando o seu sono, na ótica humana talvez não tem jeito, mas no momento em que ele realizar o impossível, no momento em que essa tempestade passar, no momento em que o mar se aquietar, você vai dizer: verdadeiramente hoje eu conheço Deus que eu sirvo, verdadeiramente hoje eu tenho experiência com meu Deus, e de fato quão grandioso Ele é.
Mas acima de tudo, meu irmão, acima de tudo, devemos crer no maior milagre que Ele já realizou. Ele morreu lá naquela cruz, cumpriu a sua missão para realizar o maior feito da sua trajetória, que é a libertação de toda a humanidade do jugo do pecado e da morte. E Ele venceu a morte, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou com poder e glória, garantindo para todos a oportunidade da vida eterna. Mas para isso você precisa aceitá-lo, se render aos pés do Salvador, aceitando a Ele como seu legítimo Salvador. Amados, toma posse da vitória nessa noite, porque Ele está presente aqui. Talvez você entrou aqui passando por uma situação adversa, talvez você precisa desse momento para que você possa se aproximar do Mestre, assim como os discípulos tiveram que fazer. E Ele estar aqui nessa noite, desde o início até o tal momento, e Ele vai ser contigo, porque Ele está contigo em sua vida. Então receba da paz do Senhor a palavra do Senhor nessa noite.